Shalom, queridos. Hoje é o primeiro capítulo do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Cristo é a palavra eterna, esse é o tema. Este capítulo de João, esse primeiro capítulo, esse estudo dá início aos relatos sobre o ministério de Jesus na perspectiva do apóstolo João. Diferente dos outros três autores, Mateus, Marcos e Lucas, o considerado discípulo mais amado de Jesus traz uma descrição mais aprofundada do Evangelho neste livro, inclusive com conteúdos exclusivos. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e manifestou o reino de Deus, tanto em palavras quanto em ações. Desde então, as sombras interiores das pessoas são invadidas pela sua maravilhosa luz, a qual foi vista por João Batista e pelos discípulos, como também pelas pessoas que foram impactadas com a mensagem do Evangelho naquele tempo. Então, vamos ver o contexto histórico do primeiro capítulo de João. Provavelmente, o contexto da escrita de João acontece no final da vida do apóstolo, ou seja, depois de todos os eventos que o próprio relata. O principal ponto deste evangelho é dar ênfase à divindade de Cristo, pois em diversos momentos João apresenta Jesus como Deus e não como um homem comum. Este capítulo, por sua vez, conta com um prólogo da criação feita por meio de Jesus no seu início, assim como algumas etapas do ministério de João Batista, o precursor do Mestre. Logo em seguida, a parte inicial da jornada de Jesus, também introduzida com os primeiros discípulos se juntando ao propósito do Salvador. Então vamos ver a partir do capítulo 1, do versículo 1 a 3, que fala de todas as coisas foram feitas por meio de Cristo, a palavra eterna. No princípio era a palavra, ecoa em Gênesis 1:1. No princípio criou os céus Deus os céus e a terra. A expressão grega em agé é adverbial e não possui o artigo, deixando assim indefinido de que princípio se trata. João situou a existência de Jesus na eternidade passada com Deus. A palavra comunica a noção da autoexpressão divina, ou seja, seu discurso. Salmo 19, de 1 a 4. A palavra de Deus é efetiva. Ele fala, as coisas passam a existir. Isaías 55, 11 a 12. João, capítulo 1, versículo 4 a 5, fala da escuridão, não resiste à luz de Jesus. As referências à vida, luz e trevas continuam a recorrer a temas de Gênesis 2, versículo 7, Gênesis 3, 20. O simbolismo da luz também é encontrado em passagens messiânicas do Antigo Testamento. Lucas 1, 78 a 79. João 1, 6 a 8. Fala da voz que clama no deserto.
sobre João, está falando sobre João como testemunha de Jesus. Nós podemos ver isso em João 5, 31 a 47. João 1, de 9 a 11, a rejeição do Messias. Mas os seus não o receberam. Se refere ao povo judeu, os destinatários do pacto de Deus, da lei e das promessas de um Messias. Romanos 9, 4. A rejeição do Messias pelos judeus, a despeito das provas convincentes de sua messianidade, é um tema importante na primeira metade do Evangelho de João 12, 37. Na primeira metade do Evangelho de João, e nós vemos isso em João 12, 37. João 1, de 12 a 13, a transformação de quem o receba. A referência dos filhos de Deus baseia-se na caracterização de Israel no Antigo Testamento como os filhos de Deus. Deuteronômio 14, 1, Êxodo 4, 22. Não nasceram do sangue, mas de Deus. Deixa claro que os verdadeiros filhos do Criador são os que nasceram por meio da fé no Messias, não por nascimento físico ou por ascendência étnica. João 8, 41 a 47 fala sobre isso. Isso abre o caminho para que os gentios se tornarem filhos de Deus. João 11, 51 a 52, João 10, 16. João 1, versículo 14. O Mestre habitou entre nós. Habitou, a palavra continua o tema de João 1. A palavra está se referindo ao tema de João 1. Foi feito carne, não significa que a palavra se fez carne. Foi feito carne, não significa que a palavra se fez carne. Habitou entre nós significa literalmente armou sua tenda, uma alusão à habitação de Deus entre os israelitas no tabernáculo. Êxodo 25, de 8 a 9. Êxodo 33, versículo 7. No passado, o Criador demonstrou sua presença ao seu povo no tabernáculo e no templo. Agora ele estabeleceu residência entre o seu povo no Messias, a palavra que se tornou carne. As referências à glória de Deus nos remete à passagem do Antigo Testamento que descrevem a manifestação da presença e da glória do Criador em teofanias, manifestação de Deus, no tabernáculo ou no templo. Êxodo 33, 22, número 14, 10, Deuteronômio 5, 22. A palavra grega monerges que está por trás de unigênito do Pai, significa filho único. Juízes 11, 34, Jeremias 6, 26, Amós 8, 10, Zacarias 12, 10. Único pode significar único do tipo, como no caso de Isaac, que é o chamado único filho em Gênesis 22, 2, em contraste com Israel em Hebreus 11, 17. No Antigo Testamento, filho primogênito de Deus é designação para o filho de Davi e também para Israel. Salmo 88, 89, Salmo 89, versículo 27. A referência ao ato de Deus de dar o seu filho unigênito, em João 3, de 16 a 18, pode ser uma alusão à disposição de Abraão para sacrificar Isaac, Gênesis 22. João 1, 14. Cheio de graça e verdade, faz lembrar amor e fidelidade, onde a expressão se refere
a fidelidade pactual de Deus para com Israel, seu povo. De acordo com João, a fidelidade pactual do Criador teve sua expressão máxima no envio de Jesus, seu Filho unigênito. João 1,15. Jesus é antes de todos. João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus e começou seu ministério antes que ele. Lucas 3, 20. De 1 a 20. Normalmente, a prioridade no tempo, como ser primogênito, implicava preeminência, mas a pré-existência de Jesus sobrepujou a precedência temporal de João. João 1, de 16 a 17. A maravilhosa graça. O contraste entre a lei, por um lado, e a graça e a verdade, por outro, não é que a lei era má e Jesus era bom. Antes, tanto a entrega da lei como a vinda do Messias marcam etapas nas quais Deus alcança a humanidade. O Messias, no entanto, marca a revelação final e definitiva da graça e da verdade de Deus. Ele é superior a Abraão. João 8:53. Jacó, superior a Abraão, Jacó e superior a Moisés. João 4:12. João 5:46 a 47. João 1:18. Nenhum homem viu Deus, mas Jesus sim. Algumas versões traduzem Deus unigênito em vez de Filho unigênito. João 1, de 19 a 21. A identidade de João Batista. João negou ser ele o Cristo, Elias ou profeta. O Messias se refere ao futuro e mais importante filho de Davi, predito no Antigo Testamento. 2 Samuel 7, de 11 a 16. Oséias 3, 5. Elias que nunca morreu, segundo o Rei 2:11, tinha seu retorno esperado no fim dos tempos. Malaquias 4:5, para restaurar todas as coisas. Mateus 17:11. João Batista se assemelhava a Elias em seu austero estilo de vida. Mateus 3:4, 2 Reis 1:8, mas negava ser Elias. João negava ser Elias. Moisés predisse a vinda do profeta em Deuteronômio 18:15. Atos 3:22, Atos 7:37, que era esperado no tempo de Jesus. João 6:14, João 7:40. Tudo se refere a este assunto. João também negou ser esse profeta, embora ele fosse um profeta verdadeiro. Vemos isso em João 10, 40 a 41 e Mateus 11, de 11 a 14. João 1, 22 a 23, aquele que prepara o caminho do Mestre. Esse mensageiro, João, era a voz de um clamor no deserto. Fazei reto o caminho do Criador, em conformidade com a palavra de Isaías, capítulo 40, versículo 3, Mateus 3:3, Marcos 1:3, Lucas 3:4. Esse mensageiro de Deus haveria de preparar o caminho para a vinda do Messias, pregando arrependimento e julgamento divino. A visão de Isaías em Isaías 40 baseou-se profundamente na tipologia do êxodo e antecipou um novo êxodo do povo de Deus, no qual a glória do Criador seria revelada e seu povo seria libertado.
Isso seria realizado pela vinda do servo do Criador. Isaías 52, de 13 a 53. 13 a 53. João 1, de 24 a 28. O impasse com os fariseus. João Batista, no Rio Jordão, como está escrito em Lucas 3:1, situa esse evento no 15º ano do reinado de Tibério. João devia estar com aproximadamente 33 anos de idade. A Betábara, além do Jordão, provavelmente não era a vila próxima a Jerusalém, onde Lázaro foi ressuscitado, mas a região de Betábara, no Nordeste, chamada de Bazã no Antigo Testamento. Betábara. João 1, 29. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João pode também ter proclamado Jesus como o apocalíptico Cordeiro guerreiro que trairia o juízo. Apocalipse 5, 6, Mateus 3, de 7 a 12, Lucas 3, de 7 a 17. Carrega o pecado do mundo. O verbo grego airó, cujo significado primário é levantar, carregar, lançar. Então, aqui está dizendo que ele carregou o pecado do mundo. Quem? Jesus. Junto com o correspondente hebraico Nazan, Salmo 32 e 5, Isaías 53, 4, define a doutrina da redenção por assunção de pecados por via da substituição vicária. Define a doutrina da redenção por assunção de pecados por via da substituição vicária. Esta proposta alcança seu pleno sentido doutrinal quando é aplicado a Jesus, por outra referência em João 1, 29. João 1, de 30 a 31. Aquele que é superior a João e a todos os outros. Com a expressão ou eu não o conhecia, é provável que João quisesse dizer que ele não sabia que Jesus era o Messias, até que viu o sinal da parte de Deus mencionado nos versículos 32 e 33. João 1, de 32 a 34. O Espírito está sobre Jesus. No Antigo Testamento, primeiro, vamos ver que o Espírito não apenas desceu sobre Jesus, mas permaneceu sobre ele. Um sinal da unção divina de Jesus. No Antigo Testamento, o Espírito veio sobre algumas pessoas para capacitá-las a realizar tarefas específicas. Isaías predisse que o Messias seria permanentemente cheio do Espírito Santo. Isaías 11, 2, Lucas 4, 18, João 5, de 31 a 47. João 1, versículo 35. O ministério de João continua. Nos capítulos 35 a 42, o evangelista João narra eventos ocorridos entre o batismo de Jesus e o início de seu ministério na Galileia. No dia seguinte, se quiser saber essa expressão no dia seguinte, basta olhar João 2, de 1 a 2. João 1, 36 a 47, os primeiros discípulos. Os primeiros discípulos. Rabi é traduzido, significa mestre. É um dos 5 casos em que João traduz em termo aramaico para seus leitores. Esse Rabi aqui, que é traduzido, que significa mestre, aqui nesse evangelho, é um dos 5 casos em que João traduz
um termo aramaico para seus leitores. Os outros são Messias em João 4:25, Cefas, Pedro, João 1:42, Siloé, João 9:7, Tomé, chamado Dídimo, João 20:24, versículo 24, e Gólgota, chamado Caveira, João 19:17. Aí são as vezes em que ele traduziu do aramaico, um termo aramaico para os seus leitores. Foi essas vezes aqui. João 1:48, os sinais do Messias. Jesus mostrou conhecimento sobrenatural. Eu te vi, identificando-se como o Messias. Quando ele disse eu te vi, ele estava se identificando como o Messias. Só o Messias poderia ter esse conhecimento sobrenatural. João 1:49, a revelação dada a Natanael. Filho de Deus e Rei de Israel são dois títulos messiânicos. Filho de Deus identifica Jesus como o Messias profetizado. 2 Samuel 7:14, Salmo 12:7. De igual modo, o Rei de Israel é uma designação comum no Antigo Testamento para o Messias. Sofonias 3:15, Sofonias 3:15. Os termos também aparecem em Mateus 27:42 e Marcos 15:32. João 1, de 50 a 51, fala de coisas inimagináveis acontecem na jornada com Cristo. Na verdade, é a tradução do hebraico Amém, uma afirmação solene que enfatiza a natureza do pronunciamento de Jesus, cheio de autoridade. A expressão aparece 25 vezes no Evangelho de João. O céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo nos faz lembrar a história de Jacó em Gênesis 28, de 12 a 15. A grandeza do Filho do Homem ultrapassará em muito a visão do patriarca Jacó. João 4, de 5 a 6. Jesus é a nova Betel, onde Deus se revela, e o novo Israel. A expressão Filho do Homem remonta à misteriosa figura de alguém semelhante a um filho do homem, em Daniel 7, de 13 a 14. O Filho do Homem seria levantado na crucificação. João 3:14. Concluindo esse estudo, João capítulo 1, nós podemos ver, uma grande expressão, esse estudo, da grandeza de Jesus, da relevância que ele tem nas nossas histórias. Ele é a luz que brilha sobre qualquer escuridão da nossa vida, a paz para os corações, o pão para os famintos e a força necessária para que o aflito supere sua dificuldade. Jesus também é a fonte de águas vivas, da qual, se alguém beber, nunca mais terá sede. A cura, libertação e principalmente salvação das nossas doenças físicas, mentais e finalmente espirituais. Jesus é tudo isso. Cura, libertação, salvação. Jesus é tudo para nós. E muito provavelmente você já sabe de tudo isso e um pouco mais. No entanto, a grandeza do nosso Senhor não deve ser apenas contemplada, mas correspondida. Não é somente saber, mas corresponder.
Você e eu, nós precisamos colocar como centro dos nossos esforços a palavra eterna. Ele é a palavra, Jesus é a palavra. Isto é, Jesus é a palavra. Toda vida é comum até Jesus passar por ela. Sendo assim, precisamos nos dedicar a uma vivência extraordinária. Então, vamos, nada mais foi igual para João Batista, os discípulos e incontáveis pessoas ao longo da história, e você não pode aceitar viver menos do que a plenitude e satisfação encontrada no Senhor depois de ser impactado pelo Evangelho. Porém, é somente quando você ama Jesus de todo o coração, alma e entendimento que sua história se torna, de fato, uma adoração ao Criador. Assim, nós encerramos o primeiro capítulo de João, capítulo 1, né? E temos a certeza que Deus vai continuar falando aos nossos corações e não vamos esquecer das recomendações que são feitas. Nós estamos todo o primeiro sábado de cada mês apresentando o que nós estudamos durante o mês. No mês seguinte, no primeiro sábado, a gente apresenta de uma maneira festiva. Discipuladores, líderes de células, todos que estão envolvidos com a palavra vão apresentar a palavra em 15 minutos, a palavra em jograis, a palavra em peças teatrais, do que vocês estudaram durante o mês. E quanto ao trabalho, você sabe que o ímpio, quando quer sair para folgar para alguma coisa dele lá, coisas que são passageiras, que são para o adversário, eles fazem de tudo. Eles fazem uma negociação com o patrão, que eles percam para o patrão ganhar, a fim de não perder aquilo que eles desejam, que é dar expansão às suas carnalidades. Nós, filhos de Deus, temos uma tarde das 14 até 19 horas, que é o primeiro sábado de cada mês. Nossos patrões precisam ver em nós a vontade de estarmos consagrando a Deus uma tarde, assim como Ele vê nos ímpios a vontade de viverem fazendo parte das carnalidades dos deuses que eles adoram. Então, não tem como você não conseguir, você consegue sim. Uma tarde com seu patrão, basta você pagar a mais. Faça uma boa negociação com ele que você conseguirá. Eu acredito que se você também é um servo, um funcionário que é pontual, que obedece, que trabalha a mais daquilo que o patrão pede, porque você sabe que o bom servo é aquele que faz além daquilo que o patrão pede. Se você é essa pessoa, com certeza vão facilitar, vão entender que você é um filho de Deus e vão facilitar o primeiro sábado de cada mês, das 14 às 19 horas para você. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e todos os líderes de células e todos os componentes de células e todos os discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.